Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, número de 57. Salmo 57 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois em ti a minha alma encontra refúgio. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo que me persegue. Clamo a Deus, ao Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou a sua proteção. Dos céus ele me enviará o seu livramento e salvação. Me protegerá com o seu amor misericordioso e fará fracassar todos os intentos daqueles que me perseguem impiedosamente. A minha alma está cercada por leões ferozes. Tenho de repousar entre homens perversos, que por dentes têm lanças e flechas, e por língua uma espada afiada. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com a tua glória. Estender uma rede para os meus passos, isso abateu a minha alma. Diante de mim cavaram um poço, porém eles mesmo nele caíram. Eu vou ler junto com vocês ali. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmo caíram no meio dela. Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Vê se tem alguém bonito aí. Procura, ainda dá tempo. Tem gente que nem virou o pescoço, está chamando o irmão de feio. Olha com fé. Olha para essa pessoa e fala assim, ó: quem armou contra você vai cair na própria armadilha. Se ele crer, ele vai dar um glória, vai dar um aleluia. Senta dando glória a Deus. Eu estou dependente da revelação do céu, e hoje, como há muito tempo, nem esqueleto de texto eu tenho, então eu preciso muito da sua atenção. Não anda, não conversa, porque eu preciso te entregar em 15 minutos aquilo que Deus falou comigo. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus rejeita um homem chamado Saul, e depois de Deus o rejeitar, ele fala com o profeta Samuel, dizendo: até quando você vai interceder por ele, sendo que eu já o rejeitei. A Bíblia diz que em certo tempo, depois da rejeição, por causa da desobediência, Deus vai olhar para o profeta e vai dizer: desce na casa do Jessé, o belemita, porque lá eu tenho o próximo rei de Israel. O profeta olha e diz: Senhor, se eu descer, Saul vai saber e vai mandar me matar. Então Deus vai dar uma estratégia para ele. Nessa estratégia, a Bíblia diz que ele pega um cordeiro e desce como se fosse sacrificar. Chegando naquele lugar, o povo e os anciões ficam com medo, porque sabe que naquela época o profeta visitava a casa de alguém, e na maioria das vezes era para trazer uma má notícia. Então o povo pergunta se aquela visita era de paz. A história vai dizer que com isso o profeta responde que era, e que ele iria sacrificar a Deus naquele lugar. Chegando lá, ele se apresenta diante de Jessé. Jessé entende o propósito que Deus haveria de fazer, e agora o profeta o convida para sacrificar aquele animal. Chegando dentro daquele local, ele pede para que todos os filhos desse homem chamado Jessé se apresentassem diante deles, para que ele soubesse quem era o próximo a ser ungido. A Bíblia diz que o mais velho, Eliabe, aparece. Samuel olha para aquele moço e vai olhar para o porte físico, para a aparência, e vai dizer: esse é o próximo rei, esse é quem Deus quer ungir. Deus fala dentro do coração do profeta Samuel, dizendo: Samuel, você olha pela aparência, mas eu olho o coração. Esse eu rejeitei, não é ele que é o próximo rei. Samuel não entende, porque Samuel quer olhar pelo estereótipo de fora. Samuel está olhando pela capacidade que esse homem tem. Samuel, ele está olhando para o porte físico.
Samuel está olhando para as qualidades e Deus não está se importando com aquilo que o homem tem em suas mãos ou como práticas de trabalho. Deus sempre olha o coração. E Deus rejeita aquele menino. Chega o segundo, chega Samar, e Deus diz que não é ele. Todos os 7 filhos desse homem chamado Jessé se apresenta, e Deus vai dizer que não é esse que ele queria ungir. Até que chega uma hora que Samuel não entende. Como que Deus me leva até um lugar aonde quem é rei não está naquele lugar? Então ele olha e diz: todos os seus filhos já se apresentaram. E ele vai dizer: sim, não sobra nenhum, tem um. Só que esse menino, nem dá para contar com ele. Ele é pastor de ovelhas. Ele não senta na mesa para comer com a sua família. Não é ele que tem a melhor esperteza, o melhor porte físico para se assentar no trono. Então o profeta vai dizer: manda ele vir aqui, porque nós não vamos se assentar à mesa enquanto esse menino não chegar. Quando esse menino chega, alguém vai olhar, ou os seus irmãos, que talvez era para torcer por ele, vai olhar e vai dizer: não é possível que Deus escolheu esse menino. Não é possível que o pastor de ovelhas, que pasme, hoje em dia é até moda alguém ser chamado de pastor, mas naquela época era algo terrível a ser feito. Ninguém queria ser pastor de ovelhas, era uma das piores profissões daquela época. E agora o pastorzinho de ovelhas vai chegar diante da casa. Samuel vai olhar para ele, não vai ver músculo, não vai ver espada, não vai ver escudo, vai ver um menino até formoso, mas vermelho. E Levítico diz que a pessoa que nascia com a pele vermelha não poderia se assentar ao trono. Era a cor do preconceito da época. Era impossível esse menino ser rei. Mas quando ele se apresenta, a história da Bíblia vai dizer que imediatamente Deus desce até onde está Samuel e vai dizer: aí está o menino que eu separei para ser o próximo rei. Ninguém entende, a família não entende, porque quem era para estar a favor está contra, quem era para torcer está torcendo contra, quem era para apoiar está julgando. Então o profeta vai olhar e vai dizer: eu trouxe o melhor azeite que tinha dentro do santuário, porque essa foi a ordem de Deus. Pega o melhor azeite. Olha para quem está do seu lado e fala: você não entendeu a revelação. Fala: na sua vez o melhor de Deus vai chegar diante de você. Fala para ele: não vai ser de qualquer jeito. Fala alto, fala: não vai ser de qualquer jeito. Fala: você foi muito humilhado, para você nada foi fácil. Você foi muito perseguido, para chegar onde chegou foi batalhando, para chegar onde chegou às vezes teve que se humilhar para não passar por cenário pior. Mas eu vim aqui dizer: o melhor azeite está sendo preparado para jorrar no alto da tua cabeça. Se o diabo usou as piores palavras para te humilhar, o melhor azeite vai ser derramado para te ungir para o melhor de Deus. Oh glória! O texto diz: a família não entende, os irmãos mais velhos também não vão entender, mas a unção desce. Só que quando a unção desce me preocupa, porque do mesmo jeito que a unção atrai coisas boas, a unção também vai atrair coisas ruins. O que me preocupa é quando eu converso com alguém e alguém olha para mim e está ansioso para receber óleo na cabeça, porque óleo na cabeça antes da hora, o que era bênção vira maldição. Quantas vezes você viu um obreiro que não era a época de ser obreiro, mas recebeu azeite, hoje está fora do altar? Quantas vezes um pregador que não era a hora de pregar, era a hora de sentar para ouvir, mas deram um microfone para ele, desceram o azeite na cabeça dele, e hoje ele parou de pregar, ou está todo arrebentado, desceu o azeite antes da hora. Porque do mesmo jeito que a unção pode ser uma bênção, ela também pode ser perigosa na cabeça de quem não está preparado. É por isso que eu tive que mudar minha linha de raciocínio. Alguns anos atrás eu tinha pressa para tudo. Hoje eu tenho que pisar no freio e entender: se a unção desce na hora errada, aquilo que era bênção eu mesmo estrago e vira maldição. Aquilo que era para ser meu, se vem na minha mão na hora errada, eu mesmo me perco, eu mesmo me arrebento. E Davi, ele estava
preparado. Ninguém acreditava, mas ele estava preparado. Porque Davi não era igual aos irmãos, que andava com espada, com escudo. Estava na frente de todo mundo, e todo mundo via. Porque é fácil ser crente na frente de todo mundo. É fácil ser forte na frente de todo mundo. Quero ver ser forte quando a luz da igreja apaga e só sobra você dentro da tua casa para lidar com o mesmo cenário. É aí que você descobre que é forte. Só que Davi foi preparado. Davi não foi preparado no holofote da vida. Davi foi preparado no campo. Ninguém via, ninguém estava, ninguém ajudava, mas ele guiava as ovelhas de seu pai. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. E a história vai dizer que quando o leão vinha, alguém achava que Davi deixava o leão pegar as ovelhas. De jeito nenhum. Davi olhava para aquele cenário e dizia: nas ovelhas que é do meu pai, leão nenhum vai tocar. Ele ia para cima do leão, matava o leão. O urso vinha grande, quase 2 metros, e vai para lá. Aparecia grande diante do cenário. Alguém olhava e dizia: qualquer hora o pai vai receber uma notícia que uma de suas ovelhas foi devorada ou por um leão ou por um urso. Mas Davi olhava e dizia: não tem problema, essa notícia não chega, porque se está na minha mão, eu estou com responsabilidade. Urso não toca e leão não toca, porque ninguém viu quando você derrubou gigante. Ninguém viu, melhor dizendo, quando você matou urso. Ninguém viu quando você matou leão. Dentro da tua casa você tem matado um leão a cada dia, porque passar a prova que você está passando e está de pé dando glória a Deus, só poderia ser igual Davi. Ninguém está vendo, mas está derrubando o urso. Passar o que você está passando e aguentar, está com a casa, está com a família, está com o casamento, está com a porta aberta, você só pode ter o azeite que Davi tinha, porque ninguém estava lá para ajudar ele. E é assim que acontece quando nós estamos numa boa, com dinheiro no bolso, carro bom, holofote, o seu nome está em todas as agendas das maiores igrejas, você é o cara, você é o tal, a multidão vem para te assistir. Agora eu quero ver quando ninguém te olha, quando ninguém te vê, e é a hora que Deus coloca urso e você derruba, coloca leão e você derruba, e o diabo ainda olha para você e diz: você é fraco, você é derrotado, você é caído. Mas levante a sua mão que eu vou profetizar. As maiores experiências não vêm no altar cheio de gente, as maiores experiências não vêm no holofote. É quando você chega naquela casa e tem que lidar com aquela pessoa te dando trabalho. As maiores experiências vêm quando você está no monte sozinho, orando, e o diabo dizendo: vou te parar, e Deus olhando e dizendo: está sozinho na terra, mas daqui no céu eu pego na mão direita dele, eu pego na mão direita dela, e eu não abandono. Pega na mão de alguém, por gentileza. Vê se ele veio da glória, ou se ele veio ficar com essa cara de quem não está querendo nem cultuar. Pega na mão dele, pega na mão dela, e fala para ele: fique em paz. Se ninguém da terra está te enxergando, o grandão da Galileia está preparando azeite para derramar na tua cabeça. Alguém ficou de pé? Vou liberar, vou liberar, vou liberar. Assim diz a boca de Deus: fique em paz, Davi. Alguém está dizendo que não tem nada dentro de você, mas enquanto eles vivem de aparência, eu te faço derrubar gigante, eu te faço matar leão, eu faço você derrubar urso. Quem está vivo, abre a boca, adora. Recebe a unção, e eu lido com isso, e eu queria lidar com isso, principalmente com novos obreiros. Escuta isso. Davi recebe a unção, mas ele não vai para o altar profetizar. Davi recebe a unção, mas ele não vai para o Instagram fazer live profética. Ele recebe a unção, mas ele não vai sentar na cadeira. Ele volta para o campo, porque ele estava preparado para receber o azeite. Mas para sentar na cadeira, Deus ainda precisava preparar ele. E Deus vai começar a preparação. É por isso que parece que para você é mais difícil. Não é que é mais difícil, é que se você for agora para onde Deus quer te colocar, você não vai ter estrutura. Qualquer palavra te derruba, qualquer seta te atinge. Então Deus vai preparar. Deus prepara o menino. Só que a história vai dizer que ele começa a sofrer
perseguição. Olha para quem está mais perto de você e fala: se você não quer ser perseguido, fala para ele, você vai ter que pedir para Deus te levar ainda hoje. Porque quem está cheio de azeite é perseguido, quem está cheio de Deus é perseguido. Só tem um porém: em todas as perseguições, Deus vai sempre estar dando livramento e vitória para quem está cheio. Então escuta isso, a história vai dizer que começa as perseguições. Com as perseguições, Davi vai conhecer quem é e quem não é. Daniel, você não conhece quem é e quem não é na época boa, você conhece quem é de verdade e quem não é quando está faltando, quando você não tem, quando você está no vale. É essa hora de conhecer amigo. Amigo você não conhece na bonança, amigo você conhece na guerra. Davi vai começar a conhecer quem é quem. E ele sabe quem se aproximou por interesse, por causa de azeite. Porque olha para quem está na sua direita, na sua esquerda, vê se ele tem cara de interesseiro. Eu sei que ele não tem, só estou brincando para ver se você entende a mensagem. Mas eu preciso te explicar isso. Tem gente que é interesseiro, ele só se aproxima de você por aquilo que você tem. E se você não dá o que ele quer, ele sai de perto de você e você não entende. É interesseiro. Tem gente que é assim. Só que Deus vai começar a mexer com Davi. E no meio desse processo Deus vai ensinando ele. Mas Davi vai ter que aprender a guerrear. Davi não pode ter um coração vingativo, porque tem gente que é assim. Ele lê aquela palavra que diz que Deus ama aquele que tem sede de justiça, mas a justiça de Deus não é a vingança do homem. Porque tem gente que ora assim: Deus, mata ele, mata ela, arrebenta com ele, arrebenta com ela. Você está fazendo oração contrária, o demônio está te usando. Porque Deus nunca mandou ninguém orar para matar. Ao contrário, Deus sempre mandou você ter um coração igual dele. E sabe como é o coração igual dele? É alguém bater numa face e você oferecer a outra. É alguém olhar para você e dizer: você não vale nada. Você olhar para ele e dizer: eu estou com vontade de grudar no teu pescoço, mas eu te amo em Cristo Jesus e eu te abençoo. Pega na mão de alguém e diga para ele: você vai ter que mudar esse teu jeitinho. Fala para ele. A mensagem de hoje é pastoral. Hoje eu não vim como profeta, eu vim como pastor liberar uma palavra para alguém. Pega na mão dessa pessoa e fala: você vai ter que aprender a mudar esse seu jeitinho. Você é esquentada demais. Você é daquela que diz que não leva desaforo para casa. Você não vai levar desaforo para casa. Você vai ter sabedoria, porque quem perde sabedoria é quem entra no meio da guerra. Já viu aquele povo que tudo faz barraco, tudo entra na guerra, não pisa no meu calo, senão eu vou para cima. Está vazio do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo, ele olha e diz assim: pisou no meu calo, tem problema não, eu vou para o joelho orar. Vai mandar me matar? Vou não, vou pedir para Deus descer com azeite, vou pedir para Deus renovar você, vou pedir para Deus restaurar você. Davi vai ter que aprender a suportar o processo. E Davi vai ter que começar uma vida de fuga, porque Deus vai introduzir ele dentro do palácio por causa da experiência dele. Eu não sei se você tem um ministério, mas deixa eu te falar uma coisa. Para com essa conversa fiada do que te falaram, que só porque você sabe cantar você não tem que fazer uma aula de canto. Você tem que fazer aula de canto. Não é porque você prega que você não tem que estudar. Você tem que estudar sim, porque Deus não vai usar quem não se dedica ao ministério que Deus entregou na mão dele e na mão dela. É verdade, porque a Bíblia vai dizer que quando Saul estava perturbado, alguém vai olhar e vai dizer assim: chama alguém que toca a harpa, mas tem que ser alguém que manuseia bem a harpa. Não pode tocar de qualquer jeito. Eu não posso pegar a guitarra e não saber nem qual é a afinação dela. Eu tenho que saber tocar. Eu não posso pegar o teclado e só fazer os 3 dedinhos de galinha, não. Eu tenho que saber campo harmônico. É por isso que eu não me meto mais com isso. É por isso que eu comecei o negócio de pregar, porque aqui eu me dedico, aqui eu gasto meu dinheirinho, conhecimento. É por isso ele vai pegar e vai dizer: manda alguém que toque bem a harpa. Não pode ser de qualquer jeito, tem que ser bem. Me dá um nervoso, ai desculpa, mas eu vou falar. Me dá um nervoso quando alguém olha e diz assim: ai gente, eu não sei cantar não, mas vamos adorar. Vai se dedicar em nome de Jesus. Você tem que fazer o melhor para o seu Deus, porque quando o mundano vai montar uma banda, ele se profissionaliza, pega o melhor. E por que para Deus você quer fazer de qualquer jeito? Eu vou falar hoje. Hoje o negócio é pastoral aqui hoje. Aí olha o que o texto vai dizer: pega a harpa e manuseia bem. Ele entra no palácio e a história vai dizer, Daniel, que todas as vezes que Saul estava com espírito, ele começava a tocar a harpa.
E quando ele começava a tocar a harpa, a história vai dizer que o espírito que estava em Saul fugia por causa do toque da harpa. Mas não era qualquer toque, era um toque bom e cheio do Espírito Santo, e o demônio saía. Só que vai ter uma hora que por causa disso, Saul vai olhar para Davi e vai dizer: esse menino está recebendo mais do que eu. E sabe o que mexe comigo? É que vai ter um dia que as mulheres na volta da guerra vai olhar e vai dizer: Saul matou milhares, mas Davi milhares de milhares. Vira para o teu irmão e fala para ele: tem elogio que vai atrair perseguição para você. Oh, glória a Deus. Eu preciso liberar isso. Nem todo elogio é Deus que manda dar. Nem toda palavra você prega bem, canta muito, prega muito. Se é muito para estar sentado e ouvindo ele pregar, nem sempre é de Deus. Porque depois que ele recebe esse elogio, a história vai dizer que Saul estava perturbado, ficou endemoniado. Vai olhar para ele e vai dizer: agora eu entendi. Deus parou de me ouvir e está começando a ouvir o menino. Parou de estar comigo na guerra e está começando a estar com ele na guerra. Aí ele vai pegar uma lança, e quando ele pega a lança e arremessa, Davi se esquiva, a lança não pega. Ali começa a perseguição. Por causa da unção você vai ser perseguido. Por causa da unção o diabo vai levantar os dele para querer parar você. Por causa da unção Deus vai permitir até quem está dentro da tua casa emprestar a boca para o diabo para falar alguma coisa para te magoar. Mas eu posso liberar uma palavra sobre a tua vida. Do mesmo jeito que a unção atraiu até quem queria te ver parado, a unção também vai atrair livramento para a sua vida. Pastor, não estou entendendo, me dá base bíblica. Vou te dar base bíblica. Hoje eu não quero saber se você pula, roda, sapateia, chora. Eu estou pregando para alguém e eu vou te dar a base bíblica. A Bíblia vai dizer no Salmo 23 que Davi diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Alguém vai dizer que esse óleo é de honra, mas nunca foi de honra. Esse óleo aqui era Davi lembrando que quando ele pegava as ovelhas do pai e levava para pastagem, as vespas vinham e atacavam as ovelhas. Entrava pelo nariz ou entrava pelos ouvidos, causava um zumbido tão grande e deixava germes dentro da ovelha que poderia causar doença, enlouquecer a ovelha a ponto de se chocar, causar traumatismo craniano e matar a ovelha. Aí Davi sabia, para a vespa não tocar antes da ovelha sair, ele pegava um tipo de azeite, jogava na cabeça da ovelha. É por isso que ele diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe por quê? Porque a quantidade de azeite que ele jogava na cabeça da ovelha era tão grande que descia atrás das orelhas, da frente do nariz. E quando a ovelha ia para o campo, a vespa chegava perto, e quando a vespa queria atacar, ela sentia o cheiro de azeite. E quando ela sentia o cheiro de azeite, ela dizia: aqui eu não vou poder mais entrar. Aí ela ia na outra ovelha, ela olhava e dizia: ontem eu entrei nessa ovelha, então eu vou atacar ela de novo. Quando ela chegava perto, Leonardo sentia o cheiro de azeite e dizia: ontem eu consegui tocar, mas depois desse azeite eu não posso mais tocar. Ai meu Deus, ai meu Deus. Pega na mão de alguém e diga para ele: é por isso que Deus está descendo com azeite sobre a tua cabeça, porque Deus vai te colocar no lugar onde tem vespa, tem quem é contra, mas quando eles forem te atacar, vão sentir o cheiro do azeite e vai dizer: aqui eu não entro, aqui eu não toco, aqui eu não toco. Azeite, azeite, e o azeite protege, e o azeite protege. Só que olha que coisa terrível. Davi vai começar uma fuga, e todas as vezes Deus vai dar livramento para Davi. E quando Davi está fugindo, vai chegar uma hora que Davi vai entrar dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna, Davi vai ser forjado por Deus. Por quê? Caverna não é lugar de quem está bem.
Caverna não é lugar de alegria, caverna é lugar de solidão. Percebe que no dia que você está mal, nem do quarto você quer sair, entra na caverna. Percebe que quando a opressão, depressão quer te pegar, tudo que você quer ficar é no lugar escuro, sem ter acesso a ninguém, é caverna. Davi entra na caverna de Adulão, só que na caverna de Adulão, Leonardo, a história vai dizer que ele está passando por um período de perseguição. O Salmo 57 foi escrito dentro da caverna de Adulão. Davi estava escrevendo não o que falaram, mas o que ele estava enfrentando. É por isso que você leu dizendo: Senhor, eu vou ficar aqui refugiado até que aquele que me persegue pare de me perseguir, porque ele estava sendo perseguido. Aí a história diz que homens vão se apresentar dentro da caverna para Davi. Homem rico? Não. Homem abençoado? Não. Só problemático. Já percebeu que na hora da prova você está pedindo oração, mas parece que alguém olha e diz: ora você por mim. A situação dele é pior, e você olha e diz: Deus, quem está precisando de oração sou eu. Como que eu vou orar por ele? É que você não entendeu que o azeite que está na sua cabeça é mais poderoso do que o vale que você está enfrentando, porque você é profeta, mas Deus não vai te ausentar de entrar na caverna. Você profetiza, mas Deus não vai te ausentar de passar na guerra. Mas mesmo na guerra, Deus vai usar a sua boca para liberar uma palavra, e o que sair da sua boca vai se tornar verdade. Oh, glória a Deus. Só que olha para mim, o texto diz que esse homem se apresentam, e ali vai nascer os valentes de Davi. Se você é novo na Plena em Cristo, você não sabe disso, mas se você é velho igual eu na Plena em Cristo, você vai lembrar que antes desse projeto se chamar Valente de Deus, se chamava Valentes de Davi. Olha a época que eu sou, é Valente de Davi. Lembra dessa? A senhora lembra? Valente de Davi, depois se tornou Valente de Deus. Então olha para mim, por favor. Esses homens vão ser preparados na guerra, só que Davi está cercado, e a história diz que um fofoqueiro, quem? Um fofoqueiro, quem? Vira para quem está do seu lado e fala: Deus não vai tirar o fofoqueiro da sua vida. Ah não, você está mole demais hoje. Fala: Deus não vai tirar o fofoqueiro da sua vida. Fala, porque é Ele que vai promover a notícia daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você sabia que você precisa até do fofoqueiro para ficar sabendo da notícia antes da hora? Porque um fofoqueiro vai olhar e vai dizer assim: ó, eu sei para onde Davi foi. Ele foi para a região tal, foi para campo tal. Saul vai pegar seus homens e vai ir perseguir Davi. Só que a história vai dizer que chega uma hora que Saul vai sentir uma forte dor de barriga. Ele vai sentir uma forte dor de barriga. Pastor, não existe. Vai ler o texto que você vai descobrir. Saul vai ter uma forte dor de barriga. E quando ele tem uma forte dor de barriga, o seu acampamento abaixa sobre uma caverna. Só que ele não sabe quem está lá dentro. Deus vai pegar Saul, vai conduzir aonde Davi estava, sem um saber que era o outro. Saul passa a mão na barriga, sente uma dor, olha para os seus homens e vai dizer: fica aqui que eu vou ali dentro me aliviar. Lá vai Saul entrar na caverna. Quando Saul entra na caverna, ele se agacha atrás de uma pedra, começa a se aliviar. E a história vai dizer que os valentes de Davi vai olhar para Davi e vai dizer: Davi, olha quem está ali na caverna. Davi olha para trás e vai dizer: é o rei Saul. Os homens vão olhar e vai dizer: verdadeiramente Deus é na sua vida, porque aquele que te perseguia, Deus colocou na palma da sua mão. Agora você pode matar ele, agora você pode ferir ele. E Saul está se aliviando dentro da caverna. Aí Davi vai olhar para aquele cenário e vai dizer: eu até poderia matar ele, porque ele me perseguiu, mas eu não plantei perseguição. Ele está querendo me matar, mas eu não plantei morte. Porque na terra funciona assim, Leonardo: você colhe o que você planta. Plantou fofoca, vão fazer fofoca com o seu nome. Plantou maldade, vai
vai colher maldade. Plantou falta de respeito, vai colher falta de respeito. Só que Davi não plantou nada disso. Davi plantou fidelidade, Davi plantou honestidade, Davi plantou uma vida regrada no altar. Então pega na mão de alguém por gentileza e fala para ele: essa caverna não vai ser o teu final. Fala alto para ver se ele recebe. Fala: essa caverna não vai ser o teu final. Tem gente achando que eu me perdi na mensagem. Tem gente boiando achando que aqui hoje não vai acontecer nada. Mas eu vim trazer uma mensagem de Deus. Deus me revelou em cima do altar: eu te levei para a caverna. Foi eu que permiti você passar esse processo. Foi eu que te conduzi para esse cenário. Só que você está achando que é morte, mas não é morte. Eu só estou colocando os teus adversários na palma da sua mão. Oh glória! Salmo 57, põe na tela. Davi está escrevendo 57:6. Davi escreveu isso. Sabe que horas? Sabe quando foi que Davi escreveu isso? Quando Saul está se aliviando e ele está com tudo na mão para poder matar Saul. Aí sabe o que ele vai escrever? Armar uma rede aos meus. Armar uma rede aos meus. Porque ele sabia que Saul estava com um exército extraordinário para poder matar ele sem ter motivo. Tudo por causa da Vira para o teu irmão e fala para ele: para de reclamar. Só estão te perseguindo porque você tem azeite. A minha alma está batida, porque Davi está dentro da caverna. E ninguém fica feliz na caverna. Ninguém sorri na caverna. Esses tempos atrás, eu conversei com a minha esposa. Eu falei: filha, eu tive que comprar um trem, porque eu fui fazer um pequeno exame, e eu descobri que o trem da depressão estava querendo me pegar. Falei: não é possível. Porque o povo acha que a vida de um pastor é fácil. O povo acha que pregar, sapatear, rodar no mistério é fácil. É fácil para quem não tem vida no altar. Porque a gente que paga preço, só a gente sabe da guerra que a gente passa. E eu comecei a olhar para aquele cenário e eu queria ficar sozinho. Eu não queria ninguém do meu lado. Parecia que eu tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. E eu sentindo algo me cirandando e uma vontade de sumir de tudo, abandonar tudo. E eu descobri, Leonardo, que aquilo que eu senti lá atrás estava querendo voltar. Aí eu fui procurar alguma coisa para tentar resolver. Não sou contra. Não sou contra. Se você está com sintoma, vai procurar um profissional. Só que eu olhei para aquele cenário e falei: eu não aceito. Eu não aceito. Eu não vou ficar prostrado diante disso. Se o diabo está querendo me trancar dentro de um quarto para me colocar depressão, ele vai ter que me achar lá no monte, porque me render eu não vou. Fui parar no monte. Se o diabo está dizendo que vai me parar e vai fechar as portas do meu ministério, então ele vai entrar dentro do quarto e vai pegar eu atolado nos livros. Porque se ele está achando que por causa do azeite ele vai me perseguir, vai me parar, eu vou dar uma resposta para ele. Enquanto tiver azeite na cabeça, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Cavaram uma cova diante de mim. Porque tem dia que parece que o laço que o diabo armou, eu não tenho escapatória. Tem dia que parece que a prova que eu estou, eu não vou sair dela. Porque o crente, irmã, pega, como é o nome da senhora? Cristiane, dona Cristiane, olha para mim. O crente é bom, sabe para quê? Para acreditar na mentira do diabo. Porque para acreditar no que sai do altar, o povo duvida. Eu nunca vi um povo ser tão duvidoso como o crente. Eu já falei isso aqui para você. Teve uma quarta-feira que eu preguei para uma católica.
com texto e tudo. Estou fazendo a oração, os crentes tudo de boca fechada. E a irmã católica: Deus, faz um milagre, Deus, rompe barreira, Deus. E eu olhei para aquilo e falei: olha o baile que os crentes estão levando da irmã católica. Vira para o teu irmão e fala para ele: armaram contra você. Se você ficar quieto, você vai cair no laço. Mas se você se levantar, começar a orar, começar a jejuar, começar a fazer campanha, começar a ter compromisso, aqueles que armaram foram os mesmos que caíram. Prepararam o laço para te parar, prepararam o laço para te derrubar. Mas Deus está dizendo: eu vou confundir os teus adversários. É noite de livramento. Quem está vivo, abre a boca para adorar. Fica de pé. Escolhe alguém bonito do seu lado. Escolhe alguém bonito do seu lado e fala para ele: fique em paz. Armaram contra você, mas quem armou vai cair na própria armadilha. Fala: dentro daquela empresa você não vai precisar fazer barraco, você não é barraqueira. O relacionamento você não vai precisar brigar. Deus vai, se for preciso, arrancar aquela pedra de tropeço. Deus não quer que você fique se humilhando para ninguém. Deus está dizendo: armaram para você, para te envergonhar, para te entristecer, mas quem armou vai cair na própria armadilha. Só quem crê aplaude a Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Vira para o teu irmão e fala: segundo direcionamento. Fala o primeiro, oração. Fala o segundo, não cabe a você a justiça, mas ao Deus que criou todas as coisas. Sabe por quê, Mateus? Davi não mata Saul. Sabe o que ele vai fazer? Ele corta um pedaço da orla. Ele corta um pedaço da... Ele poderia ter matado ou não? Ai, se fosse com você, hein? Ai, se Deus colocasse aquele fofoqueiro, aquela fofoqueira na tua mão, você ia arrebentar com ela. Só que Deus não vai colocar enquanto não mudar você. Porque Deus não quer que você plante a mesma coisa que ela plantou. Você vai ser diferente, você vai começar a orar. E em nome de Jesus, para de fazer oração de macumbeiro. Mata ele, mata ela. Para com isso. Isso não é coisa de crente, não. Eu nunca vi crente orar para matar os outros. Você tem que orar para Deus libertar, salvar, fazer a obra. E se for preciso, vai frequentar a mesma igreja que você, vai te dar a paz do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Eu quero conhecer você que está aqui hoje e quer reconciliar ou aceitar Jesus. Tem alguém? Levante a sua mão, quero te conhecer. Você? Vem cá, tem a primeira alma aqui. Aplaude Jesus. Vem me ajudar, mulheres de Deus. Cadê a segunda alma que vai reconciliar ou aceitar Jesus? Você está aqui, você tem coragem? A primeira corajosa está aqui. A primeira corajosa. Cadê a segunda corajosa ou o segundo corajoso? Cadê você? Você tem coragem de vir aqui? Pastor, mas o que vão falar de mim? Eu já te ensinei, vou te ensinar de novo. Escuta isso aqui, Cristiane, né? Dona Cristiane, guarda isso aqui. Quando alguém for optar, a senhora olha e diz assim: abre a mão direita. Agora abre a esquerda. Se não tem furo na sua mão, você não tem direito para optar na minha vida. Só Ele pode. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cadê a segunda pessoa? Você vai ter coragem de levantar a mão e vir aqui na frente? Eu quero te conhecer. Eu conto 1, não posso demorar. Preciso te liberar que eu tenho que ir para longe ainda. 1,5. Cadê você? 2. 2,5. Você está aqui, varão. Você precisa reconciliar. Você queria a revelação? A revelação para você é essa: reconcilia. Não vou revelar seu nome, seu CPF. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dizer para você que tem um Cristo que vai mudar a sentença que você está vivendo. Mas você precisa tomar a primeira atitude. Cadê você? 2,5. Você precisa reconciliar. Você já é cristão. Você crê em Deus. Só que você está afastado. E você precisa reconciliar. Porque o diabo está tendo brecha. Porque longe do Pai, como é que tem proteção? Cadê você? 2,90. Eu não posso demorar. Você tem coragem?
Ninguém vai te julgar. Ninguém vai apontar o dedo na tua face e dizer: está pecando, vai para o inferno. Não. Aqui a gente prega o céu. Você vai para o céu em nome de Jesus. Nem que eu tenha que ficar todo dia ligando para você e dizendo: olha, lembra, é esse caminho. Não tem problema. Amém? 2,99. Você tem coragem? Estou te esperando aqui. 3. Que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Aplaude Jesus pela vida dessa corajosa que aqui está. Amém, queridos?